recibir a vuestro hermano Hugo Guevara. Declarando abençoados com todas as bênçãos no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, temos a segunda parte do tema As normas doutrinais invioláveis de cada dispensação. Para esse ponto, ou esta parte melhor, vamos desenrolar o resto de pontos que temos pendentes e vamos com o quarto ponto, que temos intitulado As cartas de João expõem o ministério do arcanjo Miguel Lisbete em Maria Madalena. Coloque atenção a isso, porque isso vai nos trazendo cada vez mais, repito, muito mais luz com respeito a todos esses temas e, sobretudo, com respeito à importância do que ocorreu no passado, mas que é completamente aplicável para essa dispensação. Esse ponto nós subdividimos em outros pontos, porque existem muitos detalhes que não queremos deixar passar, e temos um ponto A, que temos intitulado João revela o verbo de vida e a luz do mundo, o arcanjo Miguel Lisbete. Para isso, vamos à primeira carta do apóstolo João, aí no capítulo 1, dos versos 1 ao 10, e observe os detalhes tão interessantes que traz esta passagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, ou seja, houve uma presença física, verdade? O que contemplamos e apalpamos com nossas mãos com respeito ao verbo da vida. Veja você que aqui existem várias expressões muito interessantes que eu quero que você comece a observar, porque quando nós estávamos observando essas normas doutrinais, temos que entrar e olhar muitos detalhes que na mesma dispensação como tal, as mesmas narrações bíblicas nos permitem ver e nos permitem aprender. Veja você um detalhe. Diz o que era desde o princípio. Veja que isso nos leva a... Se lembra da famosa passagem de João 1? Do 1 ao 2, onde diz no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Então veja você como essas palavras se relacionam ali de uma maneira bem interessante, mas fazem referência a quê? Ao ponto onde nós queremos enfatizar ao verbo de vida, tocante ao verbo de vida. Agora bem, João está falando de quem? Está falando de quem eles viram, com quem eles andaram, dos testemunhos que tiveram com essa pessoa, mas quando diz apalpamos, ou seja, que se trata de ver, de quem? Do verbo de vida, mas quem é o verbo? O que aprendemos sobre quem é o verbo? Sim, se lembra quando diz, repito, no princípio era o verbo e o verbo era... Olhe bem, repito, é muito importante. No princípio era o verbo, é a esposa, verdade? E o verbo era com Melquisedeque. E o verbo era o quê? Também o verbo era Deus, porque mamãe é Deus. Papai Melquisedeque é Deus. E mamãe, o arcanjo Miguel, é Deus. Mas veja que interessante. E o verbo estava com Deus. Agora, o que quer dizer isso? A esposa estava com o esposo? Então, quando nós vamos à primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, do verso 1 ao 10, diz, e apalpamos com nossas mãos, ou seja, puderam tocar, foi uma pessoa visível, tangível, palpável, foram dar a mão, puderam abraçar ela e cumprimentar essa pessoa. O que quer dizer isso? Apalpamos com nossas mãos com respeito ao quê? Ao verbo da vida, ou seja, aqui está falando de quem? De Maria Madalena. Agora, o objetivo desse tema, quando vimos a primeira parte, lembre que é que você tenha claro as normas doutrinais de cada dispensação, mas também fiz um comentário e fiz uma advertência. Aqui vamos aprender por que razão o edificador não permitiu, nem se meteu com Pedro, João, Tiago, Judas e com Apocalipse. Bom, não se meteu com Pedro e Tiago por uma razão muito simples, porque eles eram judaizantes. Então isso obviamente já vimos no tema anterior, eram judaizantes, veja. Eles sabiam o evangelho da incircuncisão, tinham que pregar o evangelho da incircuncisão, mas... E mais, deram a mão a Pedro, a Paulo, em sinal de companheirismo. Pedro, Tiago e João, irmão, pronto. Mas o que aconteceu com Pedro e Tiago, o que aconteceu com eles? Eles eram judaizantes, diz claramente o texto. Pedro vivia como um gentil, mas quando via os da circuncisão, aos judeus, ele mudava e colocava a camiseta de circunciso, e isso é totalmente errado. Agora, essa é a razão pela qual o edificador não tocou nem a Pedro,
nem a Tiago, agora bem, porque não tocou em João? Simples, abençoado. Porque quando você começa a observar as cartas de João, você se encontra com um detalhe muito interessante, que é o que estou mostrando agora. Ele começa a falar da esposa, ele começa a falar de Maria Madalena. O que aconteceu? Nesse momento, lembre-se de um termo que usamos na primeira parte, quando o Nazareno diz: eu tenho muitas coisas que dizer-lhes, mas agora não posso dizer por quê? Porque não as podeis suportar. Exatamente esse mesmo ponto acontece com João. Por essa razão, não é que João era mau, não, ele não era mau. E mais, quando vamos ver o desenrolar de toda a temática, onde está incluído o tema de João, então vocês vão se dar conta que João fala exatamente o mesmo que nossa mãe hoje em dia está falando. Por quê? Porque nesse tempo João andava junto com Maria Madalena. Em que sentido? Doutrinalmente, haviam se identificado, João estava submetido a essa ordem. Você pode ver precisamente porque, olhe, volto e repito, o verso 1 da primeira carta do apóstolo João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos com respeito ao verbo da vida. E o verbo da vida quem era? A esposa? Era quem? Maria Madalena. Então, José Luiz Jesus Miranda não ia falar para você de João, porque teria que ter se metido por estes caminhos que estamos projetando hoje. E então, não poderia sustentar-se a presença do arcanjo Miguel em meio nosso. É exatamente o mesmo que fez o edificador com as cartas de Paulo. As cartas de Paulo que fizeram, sustentaram o seu ministério, foram a base doutrinal do seu ministério. Exatamente hoje, o Evangelho Eterno, ou seja, toda a Bíblia é o sustento doutrinal da dispensação da ordem de Melquisedeque, que está dirigida pelo arcanjo Miguel. Então tenha presente todos esses detalhes para que você possa entender por que razão ele não tocou a Pedro, nem a Tiago e nem a João. E agora mais à frente vou mostrar a Judas. Ok, muito bem. Mas sigamos, não vamos ficar ali, porque há muito mais detalhes. Observe você os versos 2 e 3 da primeira. Estou na primeira carta do apóstolo João, mas dessa vez no capítulo 1, e vou levá-los ao verso 2 e 3. Diz: porque a vida foi manifestada, e a vimos e testificamos. A vida é uma pessoa, lembre-se, a verdade, o caminho, a luz. Isso é uma pessoa. Quando eles falam desses termos, eles estão falando de uma pessoa. De quem? Está falando de nossa mãe, o arcanjo Miguel, que nesse momento, para o tempo de João, era Maria Madalena. Tenha presente isso. Tudo é da mesma maneira, nunca esqueça desse detalhe. Ok, diz assim: porque a vida foi manifestada, e a vimos e testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com... Olhe bem, a qual estava com o Pai, ou seja, junto do Pai. O verbo era Deus e estava com Deus. Quem é o verbo? A esposa. Quem é a vida eterna? Nossa mãe, o arcanjo Miguel. Nesse momento histórico com João, quem era? Maria Madalena. E a nós foi manifestada, lembre-se, tem uma passagem que nos diz claramente, diz que ao que ama a esposa, ama o esposo, e eles se manifestarão a ele. Bom, é o mesmo que está ocorrendo hoje. Isso mesmo ocorria naquela época. É o mesmo, simplesmente. Isso que ocorreu lá, volto e repito, era a sustentação do plano que vinha e para cumprir-se hoje, para que nós possamos fazer esse comparativo. Por isso você tem que ter, ouça-me bem, se para você está claro que o arcanjo Miguel é Deus e que Melquisedeque está em luz inacessível, está em sua mente, entenda isso, abençoado. O que você está ouvindo nesse tempo são coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Por quê? Porque essa é uma nova dispensação, essa é uma dispensação revelacional, onde vão se abrir uma série de mistérios que estavam ocultos, onde você vai começar a ver coisas que historicamente estavam ocultas e que foram mentira, que a mesma religião, o sistema religioso, os homens maus e perversos quiseram tapar, e que hoje em dia, na manifestação da semente dos filhos, desses que são chamados filhos de Satanás, ou filhos do diabo, vós sois filhos de vosso pai, o diabo. Lembram desse tema? Essa semente hoje está exercendo a mesma função que historicamente quiseram fazer: tapar, ocultar, desaparecer, se é possível, a esposa de Deus totalmente, e a missão que ela cumpriu. Então vocês isso vão descobrir no decorrer de todos esses temas, e isso, abençoado, isso é o que está nos levando cada vez mais, entenda isso. Por causa dessa informação em nossas mentes e na renovação do entendimento, recorde, a transformação é o resultado do quê? De renovar a mente. Ouça-me bem,
transformai-vos por meio do quê? Da renovação de vosso entendimento. Então, o que entendemos é o que vai nos transformando, abençoado. Então, toda essa carga revelacional é o que vai gerando essas mudanças que já estão se manifestando em nossas vidas, porque já estamos transformados. Então, tenha por favor presente esse ponto, é muito importante. Então, veja, quero ler uma vez mais o verso 2 e 3 da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Porque a vida foi manifestada, e a vimos e testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e a nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vos tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com sua esposa. Agora bem, veja um detalhe, por favor. Diz ali, e com seu filho Jesus Cristo. Lembre, já aprendemos, Jesus Cristo é um título composto que se concede a Maria Madalena e que hoje se concede ao arcanjo Miguel. Por que razão? Porque Jesus, Joshua, o Salvador, e Cristo, Deus metido num véu, ou seja, o ungido de Deus, a pessoa que Melquisedeque respalda, isso é o que quer dizer, que é o Salvador, por isso é Jesus Cristo. Por isso você também, o apóstolo Paulo, em suas cartas, vai encontrar um termo muito comum que ele usa, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque muita atenção a isso, porque então, se você não entendeu e se você não aceitou que é esposo e esposa, então quando lê a Paulo, Paulo vai dizer em muitas ocasiões, você lê o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, então você vai ficar, mas como assim se ele é o filho? Não. O Deus e Pai, ou seja, o esposo da esposa, nosso Senhor Jesus Cristo, tenha presente esse detalhe. Agora bem, continuemos. Veja você, os versos 5 ao 10, esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e não há treva alguma nele. Atenção, você não soou isso a luz? Pois claro, a luz do mundo quem é? É nossa mãe, o arcanjo Miguel? Lisbeth, agora, será que ela é apenas luz agora, nessa dispensação? Não, abençoado, ela é sempre, Deus é o mesmo. Agora, ontem e pelos séculos, sempre é o mesmo, então se você aplica nessa dispensação, porque é a mesma pessoa, pense nisso. Agora bem, verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue, ouça bem, o sangue de Jesus Cristo, sua esposa, nos limpa do quê? De todo pecado. Já vai entendendo realmente quem foi a cruz, abençoado? Tenha presente isso que não estou dizendo eu, está escrito, abençoado. Olhe bem, coloque atenção. Versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e limpar-nos de toda maldade. A você não soa isso a borrão e conta nova? Pois claro. Por que razão, abençoado? Porque a única pessoa que faz vital o perdão de pecado, quem é? O arcanjo, abençoado. Por que razão? Porque isso é algo... Lembre-se de quando nossa mãe nos comunicou o borrão e conta nova? Ela foi quem comunicou, ela foi quem disse publicamente. Agora, por que razão? Porque tinha um aval de nosso pai. Mas por que tinha um aval de nosso pai? Porque ela é a oferta perfeita. Então, claro, quando ela diz, isso é porque ela é essa oferta perfeita. Ela é o cordeiro imolado. Ela foi a que foi imolada, abençoado. Tenha presente esse detalhe. Ok, como eu lhes digo, esses são pontos que cada vez você, tema após tema, vai ampliando mais e mais, porque a revelação vai de glória em glória. Agora, que interessante, diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Esse é o famoso borrão e conta nova. Lembre-se quando diz se nós não aceitamos, olhe bem, se nós não aceitamos que estivemos em um momento determinado, houve uma situação de pecado em nós e que graças a que aparece a oferta perfeita, nós cremos na oferta perfeita, ou seja, cremos porque foi nos dada a fé para crer na oferta perfeita. Pois claro, isso é o que nos limpa do pecado. Agora bem, aceitamos o borrão e conta nova? Claro, nós aceitamos o borrão e conta nova. Obviamente, aceitamos por que razão? Porque somos dessa semente
predestinadas para aceitar esse borrão em conta nova? Indiscutivelmente, mas um detalhe, ouça-me bem. Isso nos constitui no que Paulo chama vasos de misericórdia. Por que razão? Porque aceitamos a misericórdia de nossos pais. Coloque muita atenção a esse detalhe. Agora bem, tudo isso nos leva então a entender, repito, entender, que somos, ou seja, o famoso borrão em conta nova. Tinha uma aplicação que só podia vir, repito, de que a presença do arcanjo Miguel esteve em meio nosso. E isso nós podemos evidenciar hoje, agora. Minha mãe dizia algo que para mim foi uma maravilhosa ilustração, e sobretudo para aqueles que quando ouvem, nos escutaram nesse tempo a falar de pecado, então sempre sai com o conto de que o edificador disse que não existe pecado. Atenção, coloque muita atenção com isso. Minha mãe me dizia, eu não entendo por que eles têm que arrepiar os pelos com o conto do pecado, se por acaso alguém está falando que você está em pecado. Não, você está limpo. Simplesmente está se fazendo menção do conceito pecado para aqueles que não creram. Se não creram, pois obviamente estão em pecado. Você creu, abençoado? Ah, sim, eu criei. Então você não fique careca com isso. Não se descabele por isso, porque não é problema seu. Você está limpo, não tem nada a ver com isso. Sim, ou seja, não se meta num lugar onde você não está sendo chamado. Sim, se você creu. Agora, qual é o pecado que leva precisamente qual é o ponto que leva o pecado? Não crer em mim. Simples. Você crê no arcanjo? Sim, eu creio no arcanjo. Ah, pronto. Então não há problema. Não se preocupe com isso. Você está dizendo que não há pecado. Fique tranquilo que isso não é com você. Tenha isso presente, tenha claro. Ok. O subponto B, quarto ponto, olhe bem o que diz. João ratifica o ministério do grande sumo sacerdote em Miguel Lisbeth, olhe bem. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Agora, quero fazer uma ênfase para que não se perca o elo do porquê estamos falando dessas coisas. Recorde, estamos citando as cartas de João, para que você possa entender por que razão o edificador não tocou em João. Já entendemos por que ele não tocou em Pedro e Tiago. Agora estamos vendo por que não tocou em João. Repito, não tocou em João porque era algo que não podíamos suportar naquele momento. E mais, porque faltava que aparecesse no cenário público a pessoa que dava peso a isso que ia ser dito, que era o arcanjo, que em seu momento, repito, dentro do contexto histórico, bíblico, era para esse tempo nossa mãe no vaso de Maria Madalena, pois quando ela aparecesse aqui como arcanjo Miguel, pudéssemos estabelecer o paralelo, os comparativos e então entender com clareza o que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui, como o que ocorreu lá era precisamente algo como dizer que é a sombra do que tinha que ocorrer aqui. Da mesma maneira, aqui é Melquisedeque, o arcanjo Miguel, lá era Melquisedeque também. Isso também vamos comentar em seu momento. E quem? Maria Madalena. Então tenha presente isso, porque para isso se levou a cabo. Ela foi a cruz, ela foi o cordeiro perfeito e hoje se apresenta como quem? Como cordeiro imolado. E hoje em dia, por essa razão, ela é a oferta perfeita. Ouça-me bem, agora, tudo isso, repito, vamos ir conhecendo mais profundamente, mas simplesmente vai caminhando no que nosso Pai vai nos levando. Para quê? Para que possa suportar. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, vamos agora ao capítulo 2. Veja o que ocorre dos versos 1 ao 6. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, advogado temos para com o Pai, a quem? Jesus Cristo, o justo. Ouça bem. Veja que aqui volta a aparecer uma figura, que hoje em dia estamos tomando ela novamente, para que, como lhe digo, essa foi uma sombra lá, que hoje em dia toma essência, toma substância. Veja, estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. O que nos ocorreu depois do borrão em conta nova, o que nos disse mamãe, é como um cartão de crédito. Em alguma oportunidade, nossa mãe me dizia, Hugo, é que na época do edificador havia um cartão de crédito que você podia gastar e gastar e gastar e gastar, perfeito? Mas esse cartão de crédito um dia tinha que ser pago. Agora bem, o que aconteceu com o arcanjo Miguel? Ela veio e pagou o cartão de crédito, mas de uma vez pegou uma tesoura, segurou e cortou no meio. Já não tem mais cartão de crédito. Por que razão? Porque a ideia não era seguir na mesma vida carnal, esse não era o objetivo. Por isso diz, advogado temos para com o esposo, a quem? A Jesus Cristo o justo. O que foi que aconteceu? Foi o que ela veio fazer. Como? Quando nos disse pronto. Já tudo, absolutamente tudo que vocês fizeram no passado, borrão e conta nova, o cartão de crédito foi pago.
e foi cortado. Obviamente, não é para que sigam gastando, porque vem alguém e paga o cartão. Aí chega o filho de alguém e disse, papai, o cartão estourou. Tranquilo, meu filho, eu pago e você pode seguir gastando. Não, 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 não. Venha para cá, papito. Pim, tesoura e se acabou o passeio. Já não mais, porque obviamente a ideia não é estar nessa gastação com o cartão de crédito, que é o cartão de crédito da carne, abençoado. Então, hoje em dia, nós estamos observando exatamente esse mesmo detalhe. Olhe bem, diz assim, advogado temos para com o Pai, sim, Jesus Cristo o justo, claro. Quem é Jesus Cristo? O arcanjo Miguel. Quem era Jesus Cristo nesse momento histórico de João? Maria Madalena, abençoado. Coloque atenção a todos os detalhes. Agora bem, diz, e ele é Jesus Cristo, o que é? É a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Mas quero ressaltar uma palavra, propiciação. Me escute com atenção. Propiciação, isso é muito importante. A palavra propiciação, se começamos a analisar, analisemos a palavra propiciação. Então vamos ao verbo dessa palavra, propiciar. Propício, ok, aceito, agradável, sim? Então o que é quando diz, ouça-me bem, e ele é, ou seja, Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ui, veja bem que interessante. Ou seja, ali é onde o conceito, que em outras ocasiões temos dirigido, toma vida, toma uma base doutrinal. Que conceito? A oferta perfeita, ou seja, Jesus Cristo, nossa mãe, ela foi a pessoa, esse Jesus Cristo, aquele que foi à cruz, lembre-se, é a oferta perfeita, sim? Ela é a oferta perfeita. Olhe, eu vou te dar uma recomendação. Você pode estar pensando nesse momento, como assim? Se eu nos filmes vi um homem com barba? Não, não, não. Lembre-se. Historicamente nos meteram em muitas mentiras, muitíssimas mentiras. Você o que tem que olhar é o que doutrinalmente se observa, o que podemos revelacionalmente extrair, o que nossa mãe nos deu e esses elementos usá-los. Aí é onde está a verdade, não no que a história necessariamente nos contou. Coloque muita atenção nisso. Por isso é que vocês encontram contradições. Como é possível que nossa mãe venha e fale a nós de esposo e esposa e nos demonstra, porque claro, não é o filho unigênito, porque Deus não tem um filho único. Então nós o que somos? Nós deixamos de ser filhos, então? Isso já é uma contradição, porque diz o unigênito do Pai. Então o unigênito é único. O que quer dizer isso? Então é que Deus não tem mais filhos, então nós não somos filhos de Deus. Mas se a Bíblia diz que somos filhos de Deus, então aí já existe outra contradição. Mas atenção com esse detalhe. Então quando nossa mãe vem e arruma essa mentira e nos diz, isso é mentira, tira isso daí. Isso não é certo. E arruma o assunto, então expõe a verdade, porque ela é verdade. Então o que disse? Não, é que não é pai e filho, é esposo e esposa. Ok, mas então, quando fala do pai, então não é o pai, senão o esposo, já entendemos. Então quando fala do filho é esposa, então quando fala do esposo, ou seja, o esposo, ouça-me bem, de Jesus Cristo, ou seja, e Jesus Cristo obviamente não pode ser um homem, porque está falando do esposo da esposa, Jesus Cristo vai ser outro homem? Não, obviamente que não. Já nos explicou que é cabeça e corpo. Sim, não pode ser homem e homem, porque isso não funciona. Isso não é certo, ou mulher com mulher. Não é nem cabeça com cabeça, nem corpo com corpo. É cabeça com corpo. Isso também entendemos. Vocês por que creem que nós, nossa mãe e nosso pai, nos dão essas ilustrações? Abençoado para que possamos ir armando o quebra-cabeça como deve ser, não como o deformaram. Agora o que estamos é formando, abençoado. Então tenha presente todos esses detalhes, ok? Sigamos. Então já entendemos o que era a propiciação por nossos pecados. Ela é a propiciação por nossos pecados. Ela é o cordeiro perfeito, o cordeiro imolado, a oferta perfeita. Agora bem, olhe você o que diz João 3, do versículo 16 ao 21. Estamos todavia lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, mas faço um destaque aqui em João 3, do 16 ao 21. Coloque atenção. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, ou seja, Melquisedeque, ao mundo, que deu a quem? A sua esposa unigênita, não é seu filho unigênito, lembre disso, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha o quê? Vida eterna. Verso 17, porque não enviou Deus a sua esposa ao mundo para condenar o mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê
não é condenado, mas aquele que não crê já foi o quê? Condenado? Veja que para ter condenação tem que ter um pecado, abençoado. Veja, vou explicar da seguinte maneira. Tem uma lei, a lei foi violada. Como se chama a violação da lei? Pecado. Sim, e o que vem por isso? Castigo. E como se chama o castigo? Condenação. Isso é simples, são os 3 elementos que você está observando. Lei, pecado ou violação ou infração dessa lei, e castigo dessa lei ou condenação. Então, quando você lê condenação, entenda da onde vem a palavra condenação e faça o segmento, sim, que fique claro isso, ok? Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já foi condenado, porque não creu no nome da unigênita esposa de Deus, a única esposa de Deus. Abençoada, você não chama atenção a algo? Faço um stop aqui, um pare de reflexão simplesmente. A você não chama atenção? Agora que já mamãe já nos ajudou, nos aclarou, nos salvou na mente de tanta mentira, abençoado. E nos explica de, olhe, Deus tem esposa, maravilhoso. A você não soa como um estranho, verdade? Ver a um Deus que não tem esposa e que tem sim um filho e que tem um pouco de filhos, que somos nós. E o mais engraçado para mim, parece como cômico, Deus não tem esposa, mas tem um filho unigênito, sim, e logo diz que tem filhos, que somos nós, filhos, ok, pronto. E outra vez me chama a atenção que esse filho, que dizem que é o filho de Deus, esse filho unigênito, a você não chama a atenção que esse filho tampouco tem esposa, nem tampouco procriou, nem teve filhos? A você não te chama a atenção isso? Tremendo, verdade? É uma grande contradição. Mas você observa que Deus criou a família, então quando viemos aqui ao contexto social, o contexto humano, vemos que existe um pai, uma mãe e uns filhos. E isso aonde achou? Se o que se vê foi feito da onde? Do que não se via. Pense, abençoado. Ok. Versículo 19, veja você. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que ao arcanjo Miguel, do que a luz, porque suas obras eram más, simples. Eram más. Então, vá observando todos esses detalhes, volto e repito, porque aí você vai vendo por que razão o edificador não falou. Nesse caso, estamos falando especificamente de João. Vou para o subponto, letra C, desse 4º ponto que estamos vendo. Coloque atenção. João convida a viver em santidade, como nos ensinou o arcanjo Miguel Lisbeth. Aqui você vai observar, e o convido à primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Aqui você observe que João não é mau, João não está falando nada mal nem negativo. Pelo contrário, quando você observe o que vamos ler, vai se dar conta que João tem um vocabulário e um espírito em sua escritura paralelo com o que hoje em dia está nos ensinando o arcanjo Miguel Lisbeth. Observe, versículos 15 ao 17 da primeira carta de João, no capítulo 2. Não ameis ao mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do esposo não está nele, porque tudo o que há no mundo, veja bem, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, senão do mundo. E o mundo passa e também seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que esses termos, esses conceitos, nos dirige e nos vem dirigindo perfeitamente. Da mesma maneira, nossa mãe, o arcanjo Miguel. Agora, vamos ao capítulo 3 dessa primeira carta de João, nos versos 8 ao 10. Veja você. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Aquele que pratica, olhe bem, aquele que pratica o pecado. Você lembra quando Paulo fala também de que o que pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus? Claro, porque o reino de Deus é nossa mãe. E o que é o primeiro que diz nossa mãe? Nada de impureza, nada de imundície, tudo puro, santidade, limpeza, embranquecimento. Atenção, aquele que pratica o pecado é do diabo, carnal é da carne, porque o pecado peca desde o princípio. Para isso apareceu a esposa de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que foi o primeiro que chegou fazendo o arcanjo? Derrubar Babilônia, abençoado? A mente carnal? Dar duro nisso, e contra quem é sua briga? Contra o martelo? Contra o Satanás, abençoado? Tenha presente. Verso 9. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, se lembra da manifestação das sementes? Lá em Caim e Abel.
Porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, porque o quê? Porque nasceu de Deus. Lembra? Gerados e paridos. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não faz justiça e que não ama seu irmão não é de Deus. Bom, isso vimos claramente na manifestação das insensatas. Vamos ver agora a letra D. Intitulamos João denuncia e descreve o anticristo para os dias do arcanjo Miguel Lisbete. Para isso, vamos ler a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, nos versos 18 e 19. Observe você esse detalhe. Filhinhos, já é a última hora, e tal como vós ouvistes que o anticristo vem, aqui está falando do anticristo, atenção com esse detalhe, assim agora surgiram muitos anticristos, por isto conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Observe um detalhe, nós, na época do edificador, ouvimos perfeitamente falar do conceito anticristo, e mais, ele mesmo se identificou como anticristo, e aqui quero que você observe como o evangelho, tudo o que tem a ver com o evangelho eterno, tem suas diversas partes e suas diversas aplicações. Você recorda porque o Dr. José Luiz Jesus, em seu momento, falou que era o anticristo? Bom, ele era o anticristo porque ele projetava que não tinha que seguir a quem? A Jesus de Nazaré. Nesse ponto, ele projetou, usou essa figura do anticristo para ilustrar-nos, para ilustrar ao mundo, aos que o escutavam e a todos os que escutaram, de por que ele era o anticristo e por que razão, nesse momento, o número 666 e tudo isso. Mas veja você como funciona o evangelho eterno, para que você entenda como nosso Deus, e lembre que isso explicou o mesmo edificador, lá no tema aquele que nos deu acerca da ordem de Melquisedeque. Ele disse que Deus faz como Ele quer, Deus move suas fichas como Ele quer, ou seja, não trate-se de enquadrar, e muito menos não vá enquadrar a Deus, ou colocá-lo num quadrado, porque não vai enquadrar, não vai dar. Então tenha presente isso. Então, nesse momento, volto e repito, quando você ouve o edificador falar dessa parte, ele usa isso porque ele é Deus, e para ilustrar a igreja e a todos os que o escutaram, obviamente tinha que usar essa figura de anticristo, e a explicou e fez a aplicação, repito, a respeito de não estar submetido à dispensação do Nazareno. Agora bem, como se aplica isso hoje para nós? E como está aplicando João? E como João, falando dessa maneira, o podemos trazer a essa dispensação? Filhinhos, já é a última hora. E, repito isso, e tal como vós ouvistes que o anticristo vem, assim agora surgiram muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Hoje em dia, podemos dizer que esse anticristo é o anti-Miguel. Por que razão? Porque quem é Cristo? Miguel. Quem se opõe a Miguel? Os que são anti-Miguel, ou seja, anticristos. E observe o verso 19, como aclara o específico detalhe dessas pessoas. Saíram de nós. Claro, abençoados, lembre-se, na dispensação passada estávamos toda a massa junta, trigo e joio, por isso diz, saíram de nós, mas não eram de nós. Sim, porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Qual é a chave? Permanecer. Mas não permanecer aí fazendo culto, sentado, ouvindo a missa do serviço. Não, 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 não. Ativos, crendo, submetidos, funcionando, servindo, isso é chave. Mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Veja, ainda clara por que razão essas pessoas tinham que sair, porque não eram dos nossos. E veja o conceito que dirige João. Saíram o que quer dizer? Estavam em uma parte e daí se moveram para fora ou para o outro lado. Agora, o que implica isso? Bom, já explicávamos em outras oportunidades. Mamãe mesmo nos explicou e nos deixou saber. Bom, nós aqui nos deixou o edificador e aqui nos encontrou, já não mais como edificador, mas sim como Melquisedeque, mas aqui nos encontrou, aqui nos deixou Melquisedeque na etapa do edificador, e aqui nos encontra debaixo da ordem de Melquisedeque, submetido à sua esposa. Quem saíram? As insensatas, abençoado. O que está dizendo aí? Quem são esses anticristos? Eles são os anticristos, ou anti-Miguel, tenha presente isso, para que veja como funciona
Com todas essas normas doutrinais que são invioláveis para cada dispensação, coloque atenção. Agora bem, vamos agora aos versos do mesmo capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João. Vamos agora dos versos 22 ao 25 e veja o que diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Bom, já sabem a quem estão negando nesses dias. Nesse tempo, a quem? A nossa mãe. Bom, nessa época também existiam esses personagens. Na época de João também existiam pessoas que negavam que Maria Madalena era o Cristo. É o mesmo, tudo é da mesma maneira, abençoado. Este é anticristo, o que nega a quem? A Melquisedeque e a sua esposa? Simples, o que hoje em dia está passando, lá ocorria exatamente igual. Tudo é, repito, da mesma maneira. Não se perca desse ponto. Todo aquele que nega a esposa, tampouco tem a Melquisedeque. Aquele que confessa a esposa, tem também a quem? A Melquisedeque. É exatamente o mesmo que hoje ocorre, abençoado. Exatamente o mesmo. Agora bem, o que ouvistes desde o princípio, permaneça em vós. Se o que ouviste desde o princípio permanece em vós, também permanecereis na esposa e no esposo, ou em Melquisedeque. O que é que nós ouvimos desde o princípio? Pois desde o princípio do quê? Não endureçais vossos corações, por favor. Isso foi o que ouvimos desde o princípio, para o caso nosso, aplicando a essa dispensação? Sim, isso é muito importante. Agora bem, continuemos. Vamos à letra E. A letra E desse quarto ponto das normas doutrinais invioláveis de cada dispensação, parte 2, nos leva a entender, olhe bem como subtitulamos, João aclara que o fundamento doutrinal do Evangelho Eterno é a fé que obra pelo amor. Coloque atenção, Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, ou seja, em nossa mãe, o arcanjo Miguel, nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, senão que coisa? A fé que obra pelo amor. A quem ouvimos falar de amor? A quem ouvimos falar da fé que obra pelo amor? A nossa mãe, abençoado. Por que razão? Porque aqui já não importa, ouça-me bem isso, já que não é nem a dispensação na qual trabalhou Pedro, nem a dispensação que iniciou Paulo e continuou o edificador, que era a incircuncisão. Já essas dispensações passaram e agora no que estamos? Na dispensação da ordem de Melquisedeque. Qual é a chave aí? A fé que obra pelo amor. Por que razão? Porque está presente o autor e consumador da fé, que é Cristo, o que veio consumar a fé. Essa é a dispensação na qual se consuma a fé. Coloque muita atenção nesse detalhe. Agora bem, vamos rapidamente à primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 4, dos versos 7 ao 14. Vou tomar alguns desses pontos do capítulo 4, repito, da primeira carta do apóstolo João. Verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, senão em que Ele nos amou e enviou sua esposa como propiciação por nossos pecados, ou seja, como uma oferta perfeita. Aí está voltando a dizer, abençoado, a pessoa que foi à cruz não foi como nos ensinaram, que tinha barba, nem nada dessas coisas, foi uma mulher. E o do esposo, tranquilo que isso vem, não se ocupe. De momento, comece a entender que a pessoa que foi à cruz foi Maria Madalena, não foi um homem, ok? Foi a esposa, porque ela é a propiciação, ou seja, a oferta perfeita. Se você creu que em vez de filho é esposa, então aí está dizendo, enviou a sua esposa como propiciação, por quê? Por nossos pecados. Vai aclarando esse detalhe. Verso 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Quem é o Espírito Santo? Sua esposa. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou, que o esposo enviou a quem? A esposa, o Salvador do mundo. Aí diz filho, volto e repito, se você creu em que não é filho senão esposa, olha o que diz. Simplesmente mude essa palavra filho, coloque esposa. Então, enviou a esposa o quê? O Salvador do mundo, simples. Todo aquele que confessar que o Filho, ouçam bem, que Jesus é a esposa, lembre-se, Jesus é Joshua, o Salvador, então se leria
Todo aquele que confessar que o Salvador é a esposa, Deus, Melquisedeque, permanece nele, e ele, em Melquisedeque, repito, verso 15, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 7 ao 14. Todo aquele que confessar que o Salvador é a esposa, Melquisedeque permanece nele, e ele, ouça bem, e ele em Melquisedeque. Muito bem. Abençoado? Já estou terminando praticamente, com isso quero ir terminando. E para isso quero levá-lo ao quinto ponto. Esse é um tema, as normas doutrinais invioláveis de cada dispensação, e se dividiu em 5 pontos. Vimos os 3 primeiros na primeira parte, nessa segunda parte. Vamos terminar vendo os pontos 4 e 5. Do ponto 4 já vimos vários tópicos que viemos desenrolando, mas agora no quinto ponto, que é o ponto em que encerramos, fechamos com a carta de Judas e a intitulamos Judas profetizou sobre Satanás e suas insensatas. Leio a Judas. Judas tem um único capítulo. Vou ler os versos do 3 ao 8. Diz assim: Amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente pela fé que foi uma vez dada aos santos. Porque alguns homens entraram disfarçadamente, os que desde antes foram destinados para esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem, olhe bem, a graça de nosso Deus. Não soa isso ao que vivíamos na anterior dispensação? E com o que ficaram as insensatas? Não, aqui estamos em graça. Não me conhecem em carne, cobre-me. Toda essa linguagem Judas dirigia. Judas não era mau. Judas era uma pessoa, repito, que escreveu o que viu de Maria Madalena, creu nela, e isso sustenta o que hoje precisamente estamos observando, porque alguns homens entraram disfarçadamente, os que desde antes foram destinados para essa condenação. Já entendemos o que é a palavra condenação, no que implica. Bom, havia uma lei, houve uma violação dessa lei, pecado, e como resultado, um castigo, uma condenação, aí está projetado. Homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus. Explicávamos isso com respeito à anterior dispensação, e negam a Deus. Ouça bem, quando aí diz e negam a Deus, coloque atenção, estão negando a Melquisedeque, o único soberano, e a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele também, João também dirigia esse conceito. Interessante, agora bem. Veja você, verso 5. Mas quero recordar-vos, já que uma vez soube disso, que o Senhor, salvando o povo, tirando-o do Egito, depois destruiu aos que não creram. Isso vai para Satanás e suas insensatas. Está dizendo Judas, e não Iscariote. Veja bem, verso 6. E aos anjos, esse é um versículo que quero que você sublinhe, e aos anjos que não guardaram sua dignidade, senão que abandonaram sua própria morada, os guardou baixo escuridão, em prisões eternas, para juízo do grande dia. Esses não são anjos caídos, nem mal, não. Simplesmente são os anjos de Satanás, são as insensatas. Como assim? Claro, simples, veja. Detalhes, observe detalhes, já disse. Observe palavras, observe pontos que estão ali. Veja, diz anjos que não guardaram sua dignidade. Você se lembra que nós somos chamados de dignos? Fomos achados dignos. Lembre-se que nossa mãe é o cordeiro imolado. Foi achado digno a abrir o livro com os selos, com os famosos 7 selos. Se lembra? Ninguém era achado digno. Mas lembre de que nós também somos chamados dignos. Por que razão? Porque nos submetemos a ela. Agora, senão que abandonaram sua própria morada. Você recorda quando lá o Nazareno disse, os vou preparar morada? E se lembra que era aqui na mente? E se lembra quando nossa mãe saiu com um tema faz poucos dias, que nos presenteou com um maravilhoso tema, onde nos fala precisamente de que a mente pode estar limpa, bem varrida, mas desocupada, vazia. E o que ocorre? Aparecem 7 espíritos mais. Se lembra dessa palavra, desse ensinamento maravilhoso que nos deu? Bom, esses personagens, esses anjos de Satanás, não quiseram, senão que abandonaram sua morada, ou seja, sua casa está vazia completamente.
os guardou debaixo da escuridão. O que é escuridão, abençoado? Trevas, ou seja, ignorância. Nisso estão, nesse momento, as insensatas. Em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Abençoado, está claro que as taças da ira vêm para essas pessoas. Judas também está dizendo, agora bem, veja você, verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aqueles, havendo fornicado e ido atrás de vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Contudo, da mesma maneira também esses sonhadores contaminam a carne, desprezam a autoridade e difamam as potestades superiores. Se lembra quando vimos como se blasfema contra o Espírito Santo? Bom, simples. Agora, interessante, o que diz o verso 16, estes são murmuradores queixosos, que andam segundo seus próprios desejos, cuja boca fala coisas arrogantes, adulando as pessoas para tirar proveito. Aqui estão descrevendo martelinho. Adulador como só ele. Todo mundo ele só chama por diminutivo. Ou seja, como ele é pequeno, a tudo ele fala pequenininho. Ou seja, obviamente, a mim não vai dizer o Guinho. Já mais ou menos você imagina, não? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que antes foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor de Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haveria escarnecedores que andarão segundo seus malvados desejos. Esses são os que causam divisões. Se lembra? Os sensuais, ou seja, que vivem pelo sentido, pelo que vem. Sim, não vivem por fé. Que não tem o quê? O Espírito, ou seja, a nossa mãe. Abençoados, este foi a segunda parte do tema As Normas Doutrinais Invioláveis de cada Dispensação, onde vocês puderam evidenciar através das diferentes passagens bíblicas, das diferentes provas que se mostraram, vários detalhes, que é muito importante que se lembre, as ovelhinhas, ruminando, pensando, vão aderindo a tudo isso, repito, existem muito mais revelações onde todos esses elementos, cada vez mais, vão tomando essa parte tão importante dentro do que nossos pais desenharam para nós. Lhes declaro no nome do meu pai Melquisedeque e no nome da minha mãe, o arcanjo Miguel, abençoados com todas as bênçãos.